Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que todos estejam bem, estejam se cuidando nesse período de pandemia nosso, tá? E agora a gente vai ver as placas tectônicas, tá? Lá na página 19, certo pessoal? Começando lá. Então, nós sabemos que a Terra é dividida em camadas, né? A gente já viu isso nas camadas da crosta terrestre. E a camada mais externa dela se chama litosfera, que ela é rígida e bem resistente. Só que ela é fragmentada em placas, que elas deslizam, colidem, convergem ou se separam à medida que se movem sobre a crosta, tá? Então, essa movimentação, nós temos uma teoria que é chamada teoria de derivação das placas tectônicas, tá? Nós não vamos ver agora, que é um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, mas vocês precisam saber que existe essa teoria de deriva continental. Sabemos que as nossas placas, em algum determinado momento no passado, elas eram todas juntas, né, formando uma grande pangeia, e depois elas foram se afastando pela própria movimentação da crosta terrestre, tá? Nós sabemos que temos um núcleo líquido, né, a base de magma. Então essa temperatura, esse aumento da temperatura faz com que ocorra essa pressão na camada acima e consequentemente faz com que as partes móveis acabam se movimentando. Por que tem que ser móvel, pessoal? Vocês já imaginaram uma panela de pressão, se você tampar o respiro dela ali, onde sai vaporzinho que vai tá? Ela explode. Então isso funciona a mesma coisa no nosso planeta. Existem essas fissuras para que o excesso de pressão acabe saindo, né, na forma das erupções vulcânicas, na liberação dos gases, e consequentemente acaba fazendo com que essas placas se movimentem, tá? Como isso é tudo a alta temperatura, quanto mais baixo ali, as placas vão ficando mais maleáveis, e isso permite que uma se mova em cima da outra, tá? Um exemplo foi aquele tsunami que aconteceu em 2011, que devastou o Haiti, se não me engano, tá? Uma das placas, elas estão sempre sob pressão, né? Porque elas não ficam afastadas, elas ficam juntinhas umas das outras, sempre trabalhando, uma por cima da outra, uma do lado da outra. E em algum momento uma das placas enroscou. E aquele enrosco lá gerou uma pressão tão grande que quando ela se deslocou, toda a parte do oceano que estava em cima ocorreu o quê? Todo aquele volume de água acabou baixando drasticamente. E aquilo lá gerou um maremoto gigantesco que varreu a ilha, tá? Acabou com a ilha, tanto que hoje, até hoje você tem muitas partes da ilha que são inabitadas ainda, tá? Então, novas placas, elas são criadas onde outras placas se separaram, onde elas se separaram. São recicladas, elas acabam convergindo, né? Isso é um processo contínuo de criação e destruição dos continentes, tá? Porque as placas, elas estão sempre se movimentando. Então você pode, de um choque de duas placas, um choque forte, pode empurrar uma grande massa de terra para cima, e surgindo novas montanhas. Ou no caso da Austrália, a Austrália surgiu por erupção vulcânica, pela movimentação das placas, tá? As ilhas novas que aparecem no meio dos oceanos são essas movimentações das placas. Então os continentes, eles estão encravados na litosfera e eles migram junto com essa movimentação das placas, tá? Então eles estão encravados ali. Se a placa se movimenta, os continentes se movimentam também. E daí isso que é dado o nome de teoria tectônica das placas, tá? Que examina e cuida do movimento das placas tectônicas e das forças que atuam entre elas, certo? Através do que, pessoal? Da relação que ela tem desse sistema de convecção do manto terrestre. Nós temos a distribuição das placas, né, tectônicas em placa africana, da Antártida, da Arábica, australiana, do Caribe, de Escócia, a Eurasiática, a Indiana,
a Juan de Fuca, a do Pacífico, a das Filipinas, a de Nazca, a norte-americana e a sul-americana, tá? Nós estamos em cima da placa sul-americana. Então, essa constatação da existência das placas tectônicas foi que trouxe a comprovação que faltava para a antiga teoria da deriva continental, que os continentes estão em contínua movimentação. Vai chegar um ponto que talvez esses continentes se encontrem novamente, tá? Mas isso são milhões de anos, tá? E daí isso acaba explicando essa distribuição das mais diferentes feições geológicas que nós temos, ou dos mais diferentes relevos geológicos que nós temos. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ela foi comprovada que ela surgiu a partir de choques entre placas tectônicas, tá? A própria falha de San Andreas, que fica sobre duas grandes placas tectônicas, e ela, com os anos, ela está se afastando milímetros, centímetros todo ano, tá? Então ali comprova essa movimentação muito grande que ocorre e acaba demonstrando a força que as placas tectônicas têm, essas grandes proporções que resultaram desse movimento ao longo, né, dos limites dessas placas, como as cadeias de montanha, as associações de rochas, as estruturas que existem no fundo do mar, os vulcões, os terremotos. Tudo isso acontece por essa movimentação das placas, tá? Essa teoria, essa hipótese de expansão do assoalho oceânico, ela surgiu por volta de 1950, tá? E ela explicou como os continentes poderiam se separar através da criação de uma nova litosfera, pelos que se chamavam de rifts mesoceânicos, tá? Aí essas evidências acabaram surgindo com as explorações mesmo, explorando o fundo oceânico, porque é mais fácil, né? Porque o fundo oceânico, porque a camada da litosfera para o interior da Terra é mais fina no fundo oceânico, não tem essa camada grande da crosta terrestre que nós temos nos continentes, tá? Então acaba sendo mais fácil mapear toda essa parte oceânica. E daí ali que se descobriu os grandes vales, as fendas ou os rifts, né, que se estendem ao longo do centro do oceano e por todos os oceanos, tá? Essa movimentação contínua das correntes de convecção que são geradas, né, produziria a expansão do assoalho oceânico, ou seja, aumentaria o assoalho do oceano. Aí ali aconteceria o quê? A ascensão desse material do manto através da dorsal mesoatlântica até atingir a superfície. E isso formaria uma nova litosfera, tá? E o fundo oceânico acabaria se afastando da dorsal dela, ali do dorso dela, porque ia ter esse acúmulo de massa, esse acúmulo da litosfera, e ela vai aumentando e gradativamente ela vai aparecer na litosfera, formando novos terrenos, formando novas ilhas e assim por diante, tá? Depois disso foi-se descoberto outros limites de placas também, que existem, né? Os limites divergentes, que são representados pelas dorsais mesoceânicas, né? Onde as placas elas se afastam horizontalmente uma da outra, formando uma nova crista oceânica. Então, o principal exemplo dentro disso, nós temos o limite entre o Oceano Atlântico com a placa dorsal mesoatlântica, tá? Nesses limites convergentes, quando as placas colidem com as mais densas, né, mergulhando sobre as outras, então as placas mais pesadas, as mais densas, elas acabam indo por baixo das outras que não são tão densas ou tão pesadas. Nesse momento ocorre uma fusão parcial dessa crosta que mergulhou, tá? Então parte da área dessa placa diminuiu. Então ela acabou ocorrendo uma semifusão, uma fusão parcial, porque tudo isso daí é em cima de muita pressão e muito calor, tá, pessoal? É aquele ponto que a rocha está se liquefazendo e se transformando em magma, né? Ou lava. Lava é quando ela atinge
que ela atinge a litosfera, quando ela está no fundo, ela é chamada de magma. Então é no ponto que acaba ocorrendo o derretimento das rochas, tá? Aí dentro desses limites convergentes, eu tenho o quê? A convergência do oceano-oceano, que são duas placas envolvidas, né? As duas placas envolvidas são as oceânicas. Uma desce abaixo da outra em um processo que é conhecido como subducção, e a litosfera oceânica da placa, que está sobre essa subducção, afunda na astenosfera e acaba sendo reciclada pelo sistema de convecção do manto, porque parte dela vai derreter devido à alta temperatura, alta pressão, né? E esse processo acaba produzindo esses limites de placa, que são marcados pelas cadeias de vulcões, tá? O círculo de fogo que tem em torno do Japão é um exemplo disso, tá? É um exemplo desse contraste que ocorre, dessa convergência das placas. Esse tsunami que ocorreu em 2011 ocorreu por isso também, pela subducção. Essa placa, a mais densa, deslizou para baixo da outra, e esse aumento da pressão ocorreu aquele tsunami gigantesco, né? Ainda nós temos a convergência oceano-continente, que ocorre o que? Se uma placa tem uma borda continental que faz parte de um continente, ela cavalga a placa oceânica, tá? Esse é o termo que é utilizado, cavalga a placa oceânica. Porque a crosta continental, a do continente, ela acaba sendo mais leve, tá? E ela se subduz mais facilmente que a crosta oceânica. Então, a crosta oceânica acaba ficando enrugada, porque ela bate ali naquela placa ali, e ela, como a placa continental é mais densa, né? Ela é mais pesada, você tem uma massa maior do continente ali, a placa oceânica bate e começa a se enrugar, tá? Ali surge os cinturões de montanhas, que podem formar, né, os continentes, ou as fossas oceânicas, que são os mares profundos, né? Essas enormes forças de colisão e subducção produzem gigantescos terremotos nesses limites, tá? Onde, por exemplo, assim, a placa sul-americana colide com a placa de Nazca, que é a placa oceânica, ela é uma zona de subducção, tá? Dentro desse exemplo aí. Então você tem essas formações. A Cordilheira dos Andes, ela se formou dessa forma, tá? Ela se eleva ao lado continental do limite da placa continental, né? Com muitos vulcões ativos e grandes terremotos em grande escala. Isso dentro de toda a linha que compreende a placa continental, tá, pessoal? Então ali essa formação dos Andes foi isso que aconteceu. A placa oceânica se chocou com a continental e formou esse enrugamento que criou toda aquela cordilheira dos Andes, tá? Eu ainda tenho a convergência continente-continente, que são quando duas placas continentais colidem, tá? Dentro desse limite ocorre grandes terremotos, né, bem violentos, porque essa crosta ela acaba sofrendo enrugamento, porque você tem dois continentes, duas placas continentais muito pesadas, e quando elas batem, essa força ela é distribuída para o solo, que é o que gera os terremotos, tá? O melhor exemplo desse tipo de placa, nós temos esse tipo de convergência, colisão da placa indiana e a euroasiática, tá? A euroasiática, ela cavalga a placa indiana, ou seja, ela passa por cima da placa indiana. Mas a parte da Índia e a Ásia, elas se mantêm flutuantes na placa. E aí, entre essa flutuação, cria uma espessura dupla da crosta, né? Que é o que a gente chama de cordilheira, que são as montanhas mais altas do mundo, o Himalaia e o Planalto do Tibete, tá? Porque daí você tem esse choque e acaba fazendo com que ocorra essa movimentação das placas, né? Acaba ocorrendo essa movimentação, formando essas cordilheiras gigantescas pela pressão que os continentes fazem sobre outro continente. Nós temos, assim, o limite que
transformante, né, que ocorre onde as placas deslizam horizontalmente em relação à outra, né? Então elas deslizam nessa posição. Ali a litosfera ela não é criada nem destruída. Nesses limites ocorrem as causas são causadas por falhas transformantes que transformam, né? Que são fraturas, que é um exemplo da grande falha de San Andreas, né? Então, essas fraturas, esse deslizamento horizontal que ocorre entre esses blocos, né, que são adjacentes, meu Deus, tá difícil. Os limites são tipicamente encontrados assim ao longo dos dorsais mesoceânicos, né? Quando você tem isso na crosta terrestre, ela é facilmente identificada, aonde o limite divergente tem uma continuidade quebrada, ou seja, ela quebra em algum ponto, porque ele acaba sendo deslocado, né, num padrão semelhante e acaba quebrando e criando essa falha. Então a San Andreas é o melhor exemplo que nós temos, tá? Na Califórnia, que a San Andreas está na Califórnia, né? Ou falha de Santo André, tá? E ocasiona grandes terremotos também, como o terremoto que ocorreu em 1906, que destruiu a cidade de São Francisco, tá? Acabam ocorrendo nesses limites. É um pouco mais difícil identificar esse tipo de falha no fundo oceânico, né? Por ser no fundo oceânico, logicamente, mas acabam criando essas falhas também e muitas vezes acabam criando vulcões novos, tá? Dentro desse movimento. Aí nós temos essa movimentação, por exemplo, da placa sul-americana e africana, que elas fazem essas movimentações continentais de uma sobre a outra, certo, pessoal? Olha o material que está em anexo ali, espero que tenham entendido, tá? Eu coloquei um mapinha mental ali de todas as placas que estão no globo. É claro, vocês não precisam saber de cor todas elas, mas é bom saber, ter o conhecimento de como que elas agem, né? Nós somos privilegiados quanto a isso, porque o Brasil está em cima da placa sul-americana, que é uma placa muito grande, tá? Onde o limite dela é no oceano, e dos dois lados eu tenho limites com os oceanos, né? Então nós estamos seguros, entre aspas, né? Quanto a grandes terremotos, tá? Não que não possa ocorrer, mas estamos relativamente seguros quanto a isso, porque nós estamos em cima dessa grande placa sul-americana. Certo, pessoal? Fiquem bem, tá? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.